Desde o primeiro dia. Eu fui clara, malfadada intervenção do Banco Central do Governo Federal. Muito bom. Não falei absolutamente que foi feito com o aval do governo Mário Covas. Mas passaram que era o Mário Covas. Eu estou dizendo no sentido de que a dívida não é porque se está querendo deixar responsabilidade, se chamar de termos pejorativos, outros governos. Saímos com 9. Um ano, nada foi feito, nem um tostão foi pago. Estamos com 15. Por quê? Porque o banco parou de funcionar. Não, o banco não parou de funcionar. Parou. O banco parou de pagar. Diminuiu o movimento do banco. O banco parou de pagar. Intervenção, ninguém ganha dinheiro. Nobre vereador, essa dívida aumentou porque são juros. Juro em cima de juros. São 500 milhões por dia que aumenta a dívida. Não porque o banco parou. São os juros que fizeram a mesma coisa. São cobrados aos bancos outros também. Vamos chegar a um acordo, fazer o seguinte, se me permitem. Como o tema é sedutor, nós vamos ao intervalo, vamos aos comerciais e falarão o Roberto Cardoso Alves e o Marcelo Gonçalves. Vamos aos comerciais. Nesta quinta, Cidade Alerta. Exclusivo, o verdadeiro animal da Zona Leste. Ele é o único animal da espécie domesticado em toda a América Latina. Tem 4 patas e nasceu de um tamanho de um cachorrinho. Veja, nesta quinta, 6 da tarde, no Cidade Alerta. Eles se aproximaram, vieram para a Igreja Universal e ali eles conseguiram se harmonizar. Se amam, estão permanentemente juntos, a vida financeira melhorou profundamente, né? Eles hoje têm uma situação bem mais estabilizada. Então nós tivemos toda uma situação mudada na nossa vida e aí começou uma vida nova, uma nova fase da nossa vida. Nós começamos a reconstruir o nosso lar que estava em ruínas, que estava praticamente em fase de destruição. E é por aí. A nossa vida, ela pode estar cada vez melhor com o Senhor Jesus. E esse Senhor Jesus eu conheci na Igreja Universal do Reino de Deus. Você também pode transformar sua vida. Procure a Igreja Universal. O ingresso precoce no mercado de trabalho está condenando milhões de brasileiros a viver para sempre na miséria. Se você é empresário, não dê emprego a crianças. Dê uma chance de verdade. Dê escola. Participe do programa Empresa Amiga da Criança. Informações 011-816-5634. Iniciativa Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança. Centro-Sul do Maranhão. Muito sol, pouca água. O interior do Sergipe tem ótimas estradas. Vale do Jequitinhonha, longe do mar? Programão! Neste verão, a moçada vai descobrir outra praia. É o programa Universidade Solidária. Um projeto que vai levar universitários para auxiliar cidades do Nordeste e Vale do Jequitinhonha. Procure a Pró-Reitoria de Extensão da sua universidade. 25ª hora. Todos os temas que preocupam a sociedade. Assuntos que mexem com a opinião pública. 25ª hora. De segunda a sexta, 11 da noite. Olá, você vai ver daqui a pouco no Record nos Esportes. O Santos perdeu para o Nacional e está praticamente fora da Copa São Paulo. Edmundo pode ser preso por 4 anos pelo acidente no Rio de Janeiro. Ana Moser vai operar o joelho, mas ainda acredita que pode jogar na Olimpíada de Atlanta. Tudo isso você vai ver no Record nos Esportes, que começa daqui a pouco, às 1h15 da tarde. Espero você. Até já.
Pois é, retomemos então o debate sobre o problema do Banesco, que parece que agora está em vias de ser solucionado. É a vez do Roberto Cardoso Alves. Eu tenho que me manter coerente com a minha linha de pensamento e fiel aos meus princípios. A meu ver, nada justifica que o Estado seja proprietário de um banco. Porque ele é o proprietário, pode lançar mão do banco como quiser, em benefício ou em detrimento dos seus acionistas, e pode ele mesmo, como ocorreu no Estado de São Paulo, através de vários governos, endividar o banco de maneira absolutamente imprevisível. Não tem nenhum sentido lógico, econômico, social ou político o Estado ser dono do banco e o maior sacador do banco. Paulus, que foi um pretor romano, criou uma ação que até hoje vigora entre nós, passou para nós pelo Código de Napoleão, chegou ao Código Civil Brasileiro pelas mãos de Clóvis Bevilacqua, chamada Ação Pauliana. Esta é a ação pela qual um credor pode perseguir uma coisa vendida pelo seu devedor para garantia do pagamento da sua dívida. É uma ação admirável, justíssima. Por outro lado, há duas espécies de credores. O credor hipotecário, que é aquele que detém hipoteca e que a garantia da sua dívida repousa sobre a propriedade do imóvel oferecido em hipoteca ou em garantia, e o credor pignoratício, que é o simples credor que deve, através de nota promissória, através de letra de câmbio, através de promessa de pagamento, de confissão de dívida, etc, etc, etc. O Banco do Estado de São Paulo é credor do Estado de São Paulo pignoratício. Ele não tem hipoteca sobre os bens de São Paulo. Os bens de São Paulo são meus, da senhora, do senhor, de vocês que estão aqui, de todos os cidadãos paulistas. São nossos. Ele não pertence ao governador Mário Covas, a quem eu admiro, estimo e respeito. São nossos bens. E, por outro lado, eu acho muito esquisito que o Estado queira vender os nossos bens para pagar o Banco do Estado de São Paulo, credor pignoratício, em detrimento, em prejuízo, sem pagar as dívidas dos outros credores, obedecida à ordem cronológica das dívidas, segundo dispõe a lei. O Estado paga as suas dívidas, até mesmo as expropriatórias, através de ofícios requisitórios pedidos pelo juiz e que obedecem uma ordem cronológica. De modo que eu acho que essa operação é ilegal, não convém ao interesse de São Paulo, não convém ao interesse dos acionistas do banco, porque podem sofrer depois a ação pauliana, e é um mau exemplo, porque garantido o Banco do Estado de São Paulo, vamos ter que garantir o Banco de Roraima, de Rondônia, do Amapá, do Piauí, do Rio Grande do Norte e assim por diante, de todos os estados inviáveis do Brasil. É nocivo à comunidade econômica e ao povo brasileiro. O certo é privatizar o Banco do Estado de São Inclusive Paulo. O Banco do Brasil? Porque... Inclusive o Banco do Brasil? Claro! Banco do Brasil, Caixa Econômica, Caixa Econômica, Banco Central. E ademais, São Paulo já tem outro banco. Nós não podemos ficar na mão dessa banqueirada toda, não. Tem a nossa Caixa e agora o nosso banco. Quem não quer ficar na mão da banqueirada, ele tem que confessar que é estatista. Não é estatista. Que é estatista. Vamos ver se o Marcelo fala. Então, uma coisa, já que nessa brilhante aula de Direito Comercial, Direito Civil, lembrou Robertão a ação pauliana, falou que Paulo era um pretor, etc. Mas é só não para as grandes importâncias, porque já os romanos diziam que de minimis não cura-te pretor. Quer dizer, o pretor não cuida das pequenas coisas. Então, só das dívidas grandes. Então, vamos lá agora, Marcelo Gonçalves. Uma dívida de 15 bilhões cai bem nesse perfil, né, para um pretor. Perfil de um pretor. Mas depois do nosso jurista dar essa aula aí de direito comercial, direito civil, como disse bem o Murilo, eu concordo pelo ponto de vista legal e teórico. Mas nós temos uma realidade social e uma realidade política em São Paulo. O governador Mário Covas é um homem extremamente sério e ético. E foi assim que ele se portou. Ele assumiu o governo com uma intervenção no Banco do Estado de São Paulo. A intervenção
é de inteira responsabilidade do Banco Central, que também, e sempre defendi esse ponto de vista, é conivente com essa situação hoje vivida pelo Banco do Estado de São Paulo. Também tem as suas responsabilidades. Então, o que fez o governador Mário Covas? Apenas respeitou a intervenção e ficou no aguardo dessa intervenção dar um resultado, apresentar alguma proposta, apresentar alguma situação diferente daquela que foi encontrada. Infelizmente, o Banco Central, ao longo desse tempo, embora a dívida tenha quase que dobrado, e ela vem em decorrência de juros altos, e também os juros são em cima de um valor alto, que era de 9 bilhões no início da intervenção. Então, o que fez o governador Mário Covas? Logicamente, evidentemente, ele respeitou essa intervenção, esperando que houvesse um desfecho o mais rápido possível. Como aconteceu depois apenas de um ano, o governador Mário Covas está fazendo algumas propostas que é a única alternativa que lhe cabe para preservar esse banco. E o que está oferecendo? Aeroporto de Viracopos, aeroporto de Congonhas e aeroporto de Cumbica. O que o Estado tem de benefício com esses aeroportos? Qual é a gestão do Estado em relação a essas instituições ou esses aeroportos que existem hoje no Estado de São Paulo? Nenhuma. Isso é apenas teórico. Alguns juristas defendem que esses aeroportos pertencem ao Estado, mas o Estado hoje não tem o controle desses aeroportos. É a União, através da Embraer, através do seu órgão competente, que administra esses aeroportos. Mas é o imóvel, e o DAC, é o terreno. Exato, exato. Ele está apenas fazendo um negócio que São Paulo não está usufruindo. Está passando para o governo federal. Isso não vai onerar os cofres públicos. E aí prova que não há filosofia estatista. Exato. Também. Está passando para a União, claro. A União que administra e dê o fim devido ao que bem entender a esses aeroportos. O caso da FEPASA hoje, e lamentavelmente a política ao longo dos anos nesse país, não é só do Estado, mas do país de uma maneira geral, foi de não prestigiar as ferrovias, que foi um grave, um erro histórico que nós tivemos ao longo de todos esses tempos. E continuamos incidindo continuamos da mesma forma. Continuamos, exatamente. Eu não eximo nenhuma responsabilidade. Vamos esperar, evidentemente, ao longo deste governo, se a política muda nesse sentido. Mas a ferrovia deveria ter sido a prioridade do transporte nesse país ao longo da sua história. E não foi. A FEPASA hoje está sucateada, lamentavelmente. Ela precisa de um destino. Ela deve ser privatizada, no mínimo parcerizada. Então o governo do Estado está apenas passando para a União essa incumbência. Então, quer dizer, que prejuízo levou o Estado de São Paulo? O Banco do Estado foi o avalista, o garantidor da maioria dos investimentos, não só do Estado de São Paulo, mas do Brasil no exterior. Foi um banco sumamente importante para o desenvolvimento desse Estado e desse país. O Banco do Estado de São Paulo tem que voltar à sua finalidade, que é o fomento às áreas sociais, à agricultura, ao empresário, para a criação e geração de novos empregos. É essa a finalidade. E isso o governo precisa participar, precisa usar desta forma este banco que foi sempre para o povo paulista e para o povo brasileiro um orgulho e um grande patrimônio. Hoje figurando entre as 3 maiores instituições do país, apesar de tudo isso que ocorreu durante a intervenção. E para concluir, apenas para dizer que eu presto aqui uma homenagem ao funcionalismo do Banespa. Este banco, em que pese essa intervenção, em que pese todos os demandos que possivelmente houveram ao longo da sua existência, foi o funcionalismo do Banespa que manteve esta instituição como uma das 3 maiores desse país. A eles, aos funcionários e ao funcionalismo de uma maneira geral, a nossa homenagem. Bom, o Roberto Cardona pediu a palavra e o Ortega. Eu não queria fazer uma observaçãozinha, só uma satisfação pública. Eu confundi credor pignoratício. Não é pignoratício, é outra espécie de credor que me falha a memória, mas eu darei no próximo. Na próxima. Consultando. Isso. Pois é, Murilo, mas então o Ortega quer dizer também. O Marcelo, ao final da fala dele, eu estava querendo até pegar uma carona para fazer também as minhas palavras, a do Marcelo, render homenagem a quem segurou o banco realmente. Foram os funcionários, e desde os funcionários, diretores, ao funcionário que chegou ontem no Banespa, foi que segurou, e nós estamos saindo a contento. Eu
tenho realmente uma preocupação muito grande, porque o Banespa foi, como disse também o Marcelo, e por isso que eu estava querendo até corroborar com ele, no metrô de São Paulo. Foi aquele que foi o grande avalista dos dinheiros aplicado ao longo das linhas do metrô, foram avais do Banespa. Veja que importância tem este banco na economia de São Paulo. Eu só queria, vereador Ortega e nobre secretário e deputado Marcelo Gonçalves, que aqui, como tanto quanto eu, parabenizaram os funcionários que seguraram realmente essa situação. Vamos tomar cuidado agora para, de repente, não querer se enxugar o banco e, à custa desses funcionários, botar todo mundo na rua para dizer que nós vamos ter uma gestão diferente. Esse pessoal que está aí é um pessoal que trabalha, merece o nosso respeito. E para acertar a situação, não é para os colocar na rua agora. É isso só que eu quero aqui chamar a atenção de todos. E eu só queria fazer um protesto aqui, o Murilo, o Rose, vamos lá, Robertão e também Ortega, com relação ao Banco Central. Porque ele pegou o banco de uma forma e entregou até pior. Muito. Lamentavelmente. Exatamente. Comprometeu a imagem de um banco, de uma instituição que é um patrimônio de São Paulo e do Brasil. Comprometeu e não apresentou nenhuma proposta e não tomou nenhuma medida que pudesse sanear, que pudesse mudar a situação que foi encontrada por eles. Lamentavelmente, esse é o registro que nós fazemos de lamento durante esse período todo de intervenção. Nós chegamos ao final de mais uma edição do Record Notícias. Nós voltaremos amanhã no horário habitual. Boa tarde e até lá, se Deus quiser. Record 96. As atrações não param. O futebol vem com tudo, fazendo a alegria da galera. Os grandes lances, as grandes jogadas. O torneio em que todo jogo é um clássico. Campeonato Paulista. Categoria, rivalidade, vibração. Campeonato Carioca. A Record conquista a Europa e traz com exclusividade os grandes rivais do futebol sul-americano. Os maiores craques de todo mundo se encontram no Campeonato Italiano. A força do futebol tricampeão, o melhor ângulo de cada jogada. Campeonato Alemão. E ainda, super competições que garantem classificação para a Recopa. Copa da França, Copa da Inglaterra, Copa da Itália. Record 96. Emoção total. Em 96, as atrações não param. Rede Record, trabalhando para você curtir as férias. Atenção, emissoras da Rede Record, para o top de 7 segundos. Governador Mário Covas discute com deputados paulistas o acordo que acaba com a intervenção no Banespa. Inflação entra 96 em alta em São Paulo. Duas donas de casa encontram um jeito diferente de manter a empregada sem pesar o orçamento. Guerrilheiros ignoram cerco do exército russo e fazem mais 100 reféns na Chechênia. E as últimas homenagens ao ex-presidente François Mitterrand. O repórter Record está no ar. Boa tarde. Rebelião na Casa de Detenção de São Paulo. Neste momento, 12 presos portadores do vírus HIV estão mantendo 3 funcionários como reféns dentro da enfermaria do presídio. Os detentos querem ser transferidos. Várias viaturas da Polícia Militar estão no local. Desde as 11 horas da manhã, a diretoria da Casa de Detenção está negociando com os presos. E em Marília, no interior de São Paulo, 700 presos da Casa de Detenção também estão rebelados neste momento. Segundo a polícia, 4 agentes estão sendo mantidos como reféns. Falta pouco para o governo de São Paulo reaver o controle do Banespa. Neste momento, o
O governador Mário Covas está reunido com os líderes do partido, acertando os detalhes do acordo com o governo federal. A reunião do governador Mário Covas com os líderes dos partidos na Assembleia Legislativa do Estado começou há pouco. O governador está explicando aos deputados a base do acordo que devolve a administração do Banespa para o governo do Estado de São Paulo. Pelo acerto fechado ontem com o Banco Central, os aeroportos de Congonhas, Cumbica e Viracopos e a FEPASA serão transferidos para o governo federal. E como parte do pagamento da dívida, o Tesouro Nacional se compromete a refinanciar 7 bilhões de reais, com prazo de 30 anos e juros baixos, para acabar com a intervenção no Banespa, que começou no dia 30 de dezembro de 1994. E com ela, uma séria batalha política entre o governo de São Paulo e o Banco Central. As pressões para a privatização do Banespa foram grandes, mas o governo de São Paulo resistiu até conseguir fechar esse acordo. Foi o próprio governo paulista quem levou o Banespa à intervenção em 30 de dezembro de 94. O Banco Central apresentou um relatório com 12 mil páginas, concluindo que o rombo do banco foi resultado de 8 anos de irregularidades nos empréstimos ao governo e a empresas privadas. A dívida do Estado com o Banespa, hoje em 15 bilhões de reais, começou com o governo Orestes Quércia e aumentou na administração de Luiz Antônio Fleury. Estão se tornando populares excursões de barco nas quais se pode ter uma vista privilegiada da metrópole. Tóquio parece um tanto diferente quando vista da Bahia. Com sua magnífica costa artificial, E aparece nas pessoas que têm esse tipo de problema. Daí a razão do cirurgião vascular ser o especialista que trata da grande maioria dos casos de pacientes com costela cervical, causando sintomas. Então, a essa altura, a gente pode acreditar que uma costela cervical pode causar males às artérias, às coronárias? Não exatamente as coronárias, mas a outras artérias. A costela cervical, ela é localizada, como o nome diz, cervical quer dizer pescoço, e é uma costela anômala, uma costela supranumerária, uma costela a mais que mais ou menos 0,5% das pessoas, ou seja, 1 em cada 200 apresentam. Quantas costelas nós temos? Nós temos 12 costelas de cada lado. Essa já nasce com 13? Com 13 ou com 13 dos dois lados. Pode acontecer de nascer, em vez de 24, com 26. 26. Bom, isso é um achado raro, professor? Mais ou menos, como eu falei, 0,5% das pessoas nascem com uma costela a mais. Ficará aí muito mais tranquila adquirindo qualquer um dos 8 modelos da linha de purificadores Europa. Eles filtram e purificam, garantindo uma água Ela morreu durante os preparativos desse espetáculo em Recife. Ela foi esposa do Curisco, foi uma das cangaceiras, foi uma grande guerreira. E eu faço, além da Dadá, eu faço miserável, eu faço povo. Todos nós dobramos papéis, mas o meu papel principal é o da Dadá. Quer dizer que todos os atores se desdobram também em outros personagens? Isso acontece menos o André. O André Vale é o Virgulino. Certo. A Cibele Larrama faz a Maria Bonita e faz Povo também. E como é que é traçado esse paralelo, né, entre Lampião e Jesus Cristo, Sandra? Olha, existem algumas coincidências, como os 12 apóstolos e os 12 cangaceiros. Lampião foi traído, quer dizer, traído entre aspas, ele foi por Pedro. Pedro, ele foi torturado e foi ele que entregou todos os cangaceiros quando foram mortos. Para evitar que a família fosse torturada, ele entregou Lampião, que era um amigo. Cada um deles teve a sua Maria. E outras, a briga no mercado. Enfim, tem coisas muito interessantes. É um musical muito bonito, tem músicas lindas do Romero Andrade e o texto é maravilhoso, é todo em rima, do Vital Santos, que é o nosso diretor. Nós estamos no Teatro Dulcina, que fica na rua Alcino Guanabara 17. E é verdade
Perdão, Sandra, é verdade Fala. que com esse espetáculo, vocês, e através de uma exposição também, vocês estão resgatando o teatro? Olha, nós estamos na porta do teatro, nós temos assim várias coisas, cabeças de cangaceiros, não de verdade, claro, né? Mas várias cabeças e várias, tem Padrinho Cícero, tem uma exposição legal, assim, do saguão. O palco não é um palco convencional. Nós temos assim, o palco começa, é um palco italiano, mas tem uma passarela, tem uma favela no fundo, atrás do público, tem cabeças que caem, tem coisas que acontecem. É um espetáculo muito interessante. Eu nunca fiz nada parecido. Eu também acho que eu nunca vi nada parecido. Quer dizer que está aí revolucionando até uma linguagem em termos de teatro, esse espetáculo? Eu acho que sim, né? Tá, e como é que está de público, Sandra? Olha, nós estreamos essa semana. Queria até Tá dar um aviso, quentinho, porque até esse domingo, esse sábado, porque nós fazemos de terça a sábado. Certo. Até esse sábado, agora, nós estamos fazendo às 19 horas. A partir da semana que vem, nós passamos para as 20 horas, porque nós estamos com horário de verão e é um horário muito calor no Rio de Janeiro, o céu está claro, então nós optamos por botar um horário mais tarde. É de terça a sábado às 20 horas, semana que vem. A partir da semana que vem. E essa semana até sábado às Ainda 19. às 19, né? Isso. Lembrando, então, a vocês do Rio, a vocês que vão de outros locais para o Rio de Janeiro, curtir aí um período de férias, para que não deixem de curtir também esse espetáculo no Teatro Dulcina, Rua Alcindo Guanabara, número 17, no Rio de Janeiro. O telefone é o 021-240-4879, sempre de terça a sábado, sendo que... Enlouquecedoramente. Eu tenho alguns solos, todo mundo tem um solo, mas é muito bom cantar. Eu sou louca por música. Nós temos uma banda com 7 músicos, é música ao vivo, é banda ao vivo, né? Muito legal. Dá para cantarolar um trechinho para nós? Ih, peraí, deixa eu ver. Eu canto a primeira música, eu tô meio rouca essa hora, a voz ainda não tá pronta, não faz mal, mas é mais gostoso porque é ao vivo. A primeira música é antes de começar o espetáculo, na verdade, é uma homenagem a Dadá. Quando dá o segundo sinal, eu entro, eu aviso que o espetáculo, que durante os preparativos do espetáculo morreu uma das mulheres mais importantes da história do cangaço, que é Sérgia Maria da Conceição, que é a Dadá do Curisco, e que esta é uma homenagem que nós fazemos a ela. Aí eu canto, vou cantar só um pedacinho, tá? Tá bom. É assim... Essa noite se fez festa pra poder comemorar o encontro de Curisco com sua amada Dadá. Oh, Dadá, oh, Dadá, põe o teu vestido novo que Curisco vem te buscar. Não vou cantar mais porque eu tô rouca agora. Que bonito. Ainda tô um pouco afônica. Valeu, Sandra. Olha, essa trilha sonora merece se transformar em um CD, num belo CD, né? Que é até difícil, porque tem mais de 30 músicas, viu? São 32. 32 músicas. Sandra, um beijo para você, um ano maravilhoso, um beijo a todo o pessoal do elenco, ao diretor, que é também autor desse texto, viu? E a gente espera que em breve você possa nos visitar aqui em São Paulo também. E você também, se você puder vir tomar uma praia aqui no Rio de Janeiro, passe no Teatro Dulcina e assista-nos. Com o maior carinho, tá? Beijo pra você, querida. Dá um beijo na Claudete. Obrigada, viu? Outro pra você, pra todo o pessoal do Rio, da CNT aí, Corcovado do Rio de Janeiro. Obrigada a vocês. Então, mais uma vez a recomendação. Concerto para virgulino sem orquestra no Teatro Dulcina. Estreou há poucos dias, tá quentinho, tá aguardando aí o público de todo o Brasil. E vamos seguindo com mais dicas, Cláudio? Vamos lá. Reclamação? Isso. De vizinho incomodado com isso? Isso. Nós recebemos todo tipo de reclamação e a população quer uma atuação do órgão público. E, infelizmente, o programa de silêncio urbano, através da legislação e do decreto, não tem condições de atuar. E aí vocês fazem o quê? De que maneira vocês orientam essa pessoa que eu imagino liga de madrugada nervosa com aquela situação, né? O programa de silêncio urbano, ele trabalha em ação fiscalizatória em período noturno, a partir das 23 horas. Então, quer dizer, só de madrugada mesmo que pintam as reclamações. Isso, só de madrugada.
A gente tenta contornar a situação e tenta explicar a quem está denunciando que procure realmente o órgão que possa fazer alguma coisa. Nesse Tem que ser um pouquinho CVV. CVV, sempre CVV. O programa de silêncio urbano tenta, de uma certa forma, passar uma orientação para o denunciante. Agora, dos casos que você falou em mais de 3 mil casos, né? Isso. Já registrados de queixas, tem reincidência, a pessoa paga alguma multa, a fiscalização, a partir da fiscalização, o que pode acontecer com esse proprietário dessa casa noturna que está excedendo no barulho, ou enfim, provocando qualquer outro tipo de distúrbio? A parte de qualidade ambiental é preocupação no mundo inteiro e está sendo uma preocupação da Secretaria do Verde, através da Prefeitura do município de São Paulo, em coibir esse excesso de ruído. Pela Lei 11.501, há uma graduação da multa. Essa multa pode variar de 50 a 300 unidades fiscais no município. Então ela pode chegar hoje a R$12 mil. O estabelecimento que tiver com impacto sonoro, ele recebe uma primeira multa, tem um prazo recursal e numa segunda autuação e constatado o barulho através de um aparelho de medição chamado sonômetro, ele pode ter decretado o fechamento administrativo. Então, já chegou a acontecer algum caso, sim? Nós já tivemos em São Paulo 30 fechamentos administrativos realizados pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente, e o estabelecimento ele tem que se adequar à lei com revestimento e isolamento acústico no local. E o que aconteceu nesses casos, Carlos? Eles fizeram isso ou desistiram do ramo? Bom, alguns estabelecimentos, e o que a gente tem sentido é que desobedecem completamente ao fechamento administrativo realizado pela Secretaria. Eles rompem o lacre e continuam funcionando. Daí nós temos que manter uma ação fiscalizatória de manutenção de fechamento. Daí é feito um boletim de ocorrência no artigo 330 por desobediência contra o proprietário. Piorando a situação. Piorando a situação dele, pessoalmente, né? E mesmo assim, havendo uma desobediência, é feita uma multa mensal de 300 unidades fiscais do município, que mais tarde vai ter uma cobrança judicial. Tem gente insistente, né, que insiste mesmo no erro. Agora, para que o público tenha uma ideia, o que você pode nos dizer sobre o que é considerado um excesso em matéria de poluição sonora? Nós temos uma limitação de zonas de uso em São Paulo. Então, a maioria dos estabelecimentos, e isso é uma fiscalização da Secretaria de Administrações Regionais, não possuem o alvará de funcionamento. Então, normalmente eles têm que se adequar com uma autorização para poder funcionar. Se ele não tiver essa autorização, numa ação fiscalizatória que esteja emitindo acima de 50 a 64 decibéis no período diurno, dependendo da zona de uso, ele é autuado em 300 unidades fiscais. E óbvio, para você poder reclamar, ligue 283-2788. Então, a partir das 22, é isso que você falou? Nós temos um atendimento telefônico no horário comercial e um plantão noturno só para informações no período das 7 da noite às 6 da manhã. Das 7 da noite às 6 da manhã, 283-2788, ou mesmo durante o dia. Então é possível entrar em contato, né? Isso. Com o programa de silêncio urbano, o PSIL. Seu coordenador, Carlos Alberto Madeira, participando do Mulheres. Um abraço. Obrigada, Carlos, pela presença, tá? Parabéns pelo trabalho que vocês lá realizam. E vamos lá, seguindo com Mulheres, vamos falar mais uma vez do nosso Teleopinião, né, Ione? As pessoas estão aí registrando as suas opiniões através da TV Interativa no Mulheres. Vamos ver como é que está esse placar? Vamos lá, Cláudio. Daqui a pouquinho eu mostro, deixa o pessoal aí se posicionar. Enquanto isso, eu aproveito para agradecer o pessoal. 100% das vezes, a hipertensão é primária. O paciente não tem nenhuma outra doença, ele vai ao consultório médico, ele vai à rede básica de saúde, vai aferir a sua pressão arterial e está com os níveis elevados. O tratamento, doutor, pode se limitar aos exercícios e à mudança de alimentação? O tratamento, basicamente, o nefrologista, ele deveria sempre orientar os dois, ou seja, o paciente que é obeso, perder peso. Se ele ingere muito sal na sua dieta, comer menos sal. Se ele tem uma vida sedentária, fazer exercícios aeróbicos, nunca isométricos, exercícios de força, sempre exercícios tipo caminhada, natação, são bem orientados. Quando isso é insuficiente no controle da hipertensão, o médico deve associadamente prescrever medicações, porque talvez isoladamente a mudança no estilo de vida não faz reduzir na totalidade a pressão. Então, além disso, se ele achar que está insuficiente
o controle da pressão arterial, ele deveria prescrever medicamentos para o paciente. A bebida também faz a pressão subir? O alcoolismo também é tido como um agravante na gênese da hipertensão arterial. Portanto, quando nós orientamos mudanças no estilo de vida, seria interessante que o indivíduo ingerisse menos quantidade de álcool. A hipertensão não tem cura, tem apenas controle? A hipertensão é uma doença controlável, porque uma vez que ela é determinada, ela passa por momentos sempre de progressão. Estudos epidemiológicos feitos mundialmente mostram que se nós não fizermos nada, a hipertensão sempre vai evoluir e vai levar o indivíduo a ter lesões em órgãos-alvo, cérebro, rins, coração e vasos de maneira geral. Portanto, o médico deve, mais precocemente possível, fazer o diagnóstico do paciente, introduzir as mudanças no estilo de vida, como você falou, Cláudia, associar a medicação se for necessário e a partir daí tentar um melhor controle desse paciente. E o tratamento acaba reduzindo a incidência de doenças cardíacas? Bem, o paciente, para você ter uma ideia, o paciente idoso, como nós falamos acima de 65 anos, esses pacientes que têm a pressão máxima acima de 16 ou 160 milhões de mercúrio, quando comparado a pacientes idosos, estudos mostraram quando esses pacientes idosos que apresentavam cifras acima de 160 não se submeteram a nenhum tipo de tratamento, apresentaram 36% mais probabilidade de ter acidente vascular cerebral, conhecido popularmente como derrame cerebral, e 27% mais a presença de infarto do miocárdio não fatal. A partir de que idade a pessoa deve começar a medir a pressão e quantas vezes por ano? Eu acho que quando há uma história familiar positiva, o pai ou a mãe são hipertensos, eu acho que o mais precoce possível, porque como nós dissemos, a hipertensão primária, que tem uma influência genética importante, ela pode aparecer em qualquer momento. Então, quanto mais precocemente essa pessoa for ao consultório, mais precocemente será feito o diagnóstico e com isso a gente pode mudar a evolução da hipertensão nessa pessoa. Doutor, é verdade que a raça negra sofre mais com a hipertensão? Os estudos mostram que tanto o homem negro quanto a mulher negra, comparativamente década a década, apresenta níveis tensionais mais elevados do que a raça branca. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu é que agradeço o convite. Foi o doutor Milton Marchioli falando sobre hipertensão. Muito cuidado com a sua alimentação. Uma pesquisa divulgada pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo mostra a relação entre alimentos e vários tipos de câncer. Queijo em excesso pode provocar câncer no reto. Conservas, câncer de estômago. Pimenta, álcool e cigarro, câncer no esôfago. Mas não é só a gula que leva as pessoas a descuidarem dos bons hábitos alimentares. Para quem mora numa cidade como São Paulo e que nem sempre tem como comer em casa, o mais difícil é trocar as tentações rápidas da lanchonete por uma alimentação saudável e equilibrada. Eu troco uma picanha por um prato de alface? Bom, aí é uma questão de preferência. Eu não sou muito de comer verdura. Reduzir o consumo de álcool e ter uma dieta mais saudável que incluísse bastante verduras e frutas frescas. Reduzir ou eliminar-se o uso de gordura animal, combinando todas essas medidas, metade dos cânceres ou mais, até poderia ser eliminado se isso tudo fosse adotado. Fazer ginástica também é ideal para se ter uma vida saudável. Sentir dores depois de fazer algum esforço físico é sinal de falta de um bom alongamento dos músculos. Hoje o professor Dudu mostra que alongar é tão importante quanto se exercitar. O alongamento deve fazer parte da sua rotina diária de exercícios. Quem quer os músculos fortes e resistentes deve fazer várias sessões de alongamento. Vamos lá, acompanhe. Agora vamos alongar o anterior da coxa. Dobra a perna, procure equilíbrio, contrai a musculatura do abdômen, encaixe o quadril. Volta devagar a outra perna. Dobra a perna. Tenta encostar o calcanhar próximo do bumbum. A perna de baixo não precisa ficar completamente estendida. Contrai a musculatura do abdômen, direita as costas. Se você não tem ninguém para apoiar, apoie numa cadeira ou na mesa. Agora volta à frente. Passo à frente, as duas mãos na perna dobrada. Endireita as costas o melhor que você puder. Puxa a ponta do pé, alonga a posterior da coxa e panturrilha.
Volta devagar. Agora a outra perna. Estende a perna. Endireita as costas, como se ela fosse uma tábua. Desça devagar. Cada um no seu limite. Agora puxa a ponta do pé. Fique só no calcanhar. Volta para o meio, afasta as pernas lateralmente, flexiona as duas pernas e empurra os joelhos para fora, cada um no seu limite, sem exageros. Transfere o peso do corpo para uma das pernas. Vai girando para a lateral devagar, os pés paralelos, a cabeça no prolongamento da coluna, apoia as mãos ou o cotovelo na coxa, protegendo sua coluna, alonga a panturrilha, estenda as duas pernas, deixa as duas pernas retas, o tronco pode descer um pouquinho, se você consegue encostar no chão, não tem problema, não fique acanhado. Dobrou as duas pernas, volta para o meio, protege a coluna, transfere o peso do corpo para o outro lado. Observe os apoios para proteger a coluna. Alongou, adutores da coxa, girou para o outro lado. Apoia o antebraço para proteger a sua coluna, endireita as costas o melhor que você puder. Tenta manter o calcanhar da perna de trás encostado no chão. Estenda as duas pernas, alonga. Cabeça no prolongamento da coluna, os pés paralelos. Voltou para o meio devagar. Fechou a perna, desenrola devagar, eleva os braços, respira e volta devagar e continua fazendo este movimento. Antes e depois de qualquer treinamento, deve-se fazer exercícios de alongamento, tanto na fase de preparação para o esforço, como na fase de recuperação. O alongamento é essencial. O Ministério da Educação suspende o pagamento do quarto trimestre de 95 referente às bolsas de ensino concedidas em 400 escolas do Rio de Janeiro. O MEC só vai repassar os recursos depois de concluir. Não tem problema nenhum. E é mais aparente na face, nas axilas, nos pés, nas palmas das mãos. Mas algumas doenças podem estar associadas a esse excesso de transpiração. Então, por exemplo, o hipertireoidismo, que é um excesso de fabricação de hormônios pela glândula tireoide, a tuberculose, o diabetes e a própria hipoglicemia, além de alguns tumores linfáticos, como os linfomas. Enfim, para cada tipo de problema, todas essas doenças podem gerar um excesso de transpiração. Às vezes a pessoa chega a descobrir a doença porque procura um médico para resolver o excesso de transpiração? Exatamente. Então, a partir de uma consulta, de uma anamnese, de um exame detalhado, o médico vai poder caracterizar esse tipo de suor, se é só por uma característica da pessoa ou se ela está associada a alguma doença. Porque existem aquelas pessoas que transpiram mais na palma das mãos, na planta dos pés, e isso é uma característica da própria pessoa. Às vezes por nervosismo. Principalmente é a causa principal para as pessoas saudáveis, a principal causa do excesso de transpiração é o estresse. Quer dizer, o estresse vai gerar outras coisas, como taquicardia, uma palidez cutânea e também o suor. Agora, são problemas que podem ser tratados, merecem e precisam ser tratados. Então, como ele falou, eu tento de tudo, aí eu vou procurar um médico. Tem que sempre procurar um médico mesmo. Tem que sempre procurar, porque às vezes a receita do vizinho pode causar uma alergia na pele, ou então um diagnóstico de uma doença que é séria, não está sendo feito adequadamente, porque a pessoa está pensando que tem um problema só de suor e às vezes uma coisa mais séria. Então é importante essa orientação. E a bromohidrose, o que é? A bromohidrose é o suor junto com mau cheiro. Então esse mau cheiro acontece principalmente na região das axilas e nos pés, porque existe uma maceração dessas células que ficam em contato com a pele umedecida, gera a proliferação de bactérias que vai gerar um mau cheiro. Então, uma série de medidas podem ser tomadas no sentido de minimizar, de melhorar esse mau cheiro. Por exemplo, o uso de meias de algodão,
para quem usa principalmente tênis, né, que tênis é uma coisa muito comum de se usar no dia a dia, mas sem meia... Mas a meia segura ou reduz? A meia segura. Segura o suor, não Depois fica também ali... tem que sair com meia... É. Sai de longe com a meia. Mas é um fator de melhora para o excesso de transpiração. Enxugar muito bem entre os dedos depois dos banhos, uso de um talco germicida que seja antiperspirante também vai colaborar para uma quantidade menor de suor. As roupas de algodão para as axilas, o uso de desodorantes adequados. Agora não são todos, você falou, adequados, porque tem desodorante que às vezes... em reação com o teu cheiro, com a tua pele, com o teu cheiro, cada um tem um cheiro, acaba provocando um cheiro também não muito agradável. Como é que a gente deve escolher o desodorante? Como escolher o correto? O importante, antes de mais nada, é a higiene bem feita desse local. Então, com o sabonete germicida, que é um sabonete especial, que deve ser usado na região de axilas e de pés. E no caso dos desodorantes, se possível, procurar aqueles que não têm perfume, para não misturar com o perfume. Que também é outro fator desagradável. Que é outro fator desagradável e acaba piorando. Então, você pode estar melhorando isso, além de estar usando o sabonete, o desodorante, a roupa adequada, repetir eventualmente essa operação mais vezes. Porque, às vezes, na maioria, não existe um desodorante que dure o dia inteiro para algumas pessoas. Isso pode acontecer para uns, mas nem tanto para todos. Então, às vezes, repetir a operação. Tá certo. Agora, a criança pode ter esse tipo de problema? A partir de que idade se nota uma transpiração mais excessiva na criança? A criança pode, você diz do excesso de transpiração ou do mau cheiro? Não, das duas coisas. Excesso de transpiração que nem sempre é acompanhado do mau cheiro e que pode estar, né, acompanhado. Então, o excesso de transpiração, ele pode ser uma característica do indivíduo desde do nascimento. Então, recém-nascido já se pode. Os bebês podem transpirar demais no couro cabeludo, às vezes é uma queixa da mãe, ou então nos pés, que fica com a meinha molhada. Então, isso pode ser uma característica daquela criança e ela vai carregar isso ao longo da vida. Agora, com o mau cheiro, a partir, vamos dizer assim, da pré-adolescência, por volta de 9, 10 anos, onde os hormônios sexuais vão começar a ser fabricados, dando as características individuais. Então, a partir daí pode começar. Tá certo, acho que são as orientações principais aqui nesse nosso bate-papo hoje com a dermatologista e integrante da Academia Americana de Dermatologista, Ana Lúcia Hesse. Um abraço para você, Ana. Obrigada por ter vindo, viu? Nós, mulheres. Antes de comer, uma nova ideia, o empacotamento com atmosfera modificada pode evitar a deterioração. Isso é o que diz o horticultor Randy Beaudry. Isso nada mais é do que modificar o oxigênio, o dióxido de carbono ou o vapor d'água no pacote. A ideia é prolongar a vida no produto e, em geral, conseguimos isso através de um desses 3 métodos. Com o baixo nível de oxigênio no pacote lacrado, fica difícil a fruta estragar. O nível mais alto de dióxido de carbono impede o crescimento de fungos. O conteúdo menor de água também evita o crescimento dos fungos e reduz a umidade relativa. Isso funciona com legumes, mas acho que as frutas podem se beneficiar mais porque duram muito menos. Ninguém sabe por que as framboesas estragam em um dia, os vaccínios estragam e criam mofo. No momento, essa é a área mais promissora. A temperatura mais baixa na refrigeração aumenta os efeitos do empacotamento. Os produtos já estão sendo testados no mercado. Falta acertar alguns detalhes, mas a vantagem para os consumidores é óbvia. Acho que a ideia é dar ao consumidor um produto de melhor qualidade do que ele já tem. Com um empacotamento especial, o produtor pode entregar as frutas maduras em vez das verdes que teve de colher. Ele pula esse estágio da colheita e pode entregar produtos melhores e mais saborosos. Os resultados variam, mas o novo sistema pode aumentar em 50% a vida útil dos produtos. Destroem alimentos. Cientistas identificaram enzimas promissoras de fungos encontrados no solo, conhecidos por contaminarem insetos. É o que revelam o geneticista Timothy Leathers e o microbiólogo Subhash Gupta. Leathers explica que o objetivo a longo prazo da pesquisa é encontrar as enzimas mais eficazes. Parece que algumas enzimas determinam a eficácia dos fungos contra certos insetos. Se pudermos manipular ou selecionar os fungos com as mesmas características que procuramos, eles poderão ser preparados contra insetos específicos.
Para calcular as doses, os pesquisadores observam o processo. O fungo segrega enzimas mortais que rompem a pele e permitem sua entrada para se multiplicar e consumir o inseto. Este método de controle biológico é eficaz porque os insetos não precisam comer o fungo para morrer. E segundo o Dr. Gupta, funciona com muitos tipos de insetos. Testamos até agora larvas de cereais, milho e repolho. E esperamos testar também outros insetos. Com a engenharia genética, os cientistas esperam manipular os fungos, aumentar a quantidade de enzimas que segregam e torná-los mais eficazes. Fungos super fortes poderiam ser produzidos em massa e usados em jardins e plantações. O uso dessas enzimas especiais será um meio seguro e natural de manejo de pragas. Mas o desenvolvimento comercial do fungo como inseticida deve demorar ainda 2 anos. CBI, Canal Brasileiro da Informação. A árvore Neem é mais conhecida na Índia, onde há 15 milhões dela. A Neem pertence à família do mogno, que produz mais do que simplesmente boa madeira. Há séculos, a árvore serve de farmácia para o povo indiano. Substâncias de seus galhos são usadas para proteger os dentes. Extratos de suas folhas e sementes tratam de problemas da pele e muitas doenças que precisam de um agente contra bactérias, inflamações, fungos e vírus. Os indianos também usam extrato de Neem em forragem para o gado, celeiros e até em casa, onde precisarem de um inseticida eficaz que não prejudique seres humanos e outros mamíferos. O pesquisador Gene Schultz, da Universidade de Washington, diz que o inseticida feito à base de Neem é uma boa promessa para os países em desenvolvimento, como a Índia, e desenvolvidos, como os Estados Unidos. Gene Schultz presidiu uma comissão da Academia Nacional de Ciências que preparou um relatório sobre o uso de inseticidas. Ele afirma que é preciso converter inseticidas sintéticos venenosos em produtos naturais mais seguros, como o feito à base de Neem. Alguns dos produtos químicos usados na agricultura dos Estados Unidos são tão perigosos que só podem ser aplicados legalmente por pessoas autorizadas que passaram por intenso programa de treinamento. Isso aumenta o custo da aplicação e coloca os inseticidas fora do alcance de muitos fazendeiros. Calcula-se que dezenas de milhares de trabalhadores dos países em desenvolvimento morram anualmente devido ao uso impróprio de pesticidas embarcados daqui para aqueles países em desenvolvimento. Várias pessoas correm riscos e muitas morreram. Isso foi documentado pela Organização Mundial de Saúde. Chegou o momento de procurar alternativas e esta é uma das melhores soluções que já vimos. Talvez até a melhor. Há um ano, os plantadores americanos têm à disposição de um inseticida natural à base de Neem, chamado Margozano. A empresa que comercializa o produto diz que ele é eficaz contra vários tipos de insetos. Pat Belrose, do estado de Missouri, é um dos 18 plantadores que testaram o Margozano em diversas plantas. Um dos benefícios do óleo de Neem é que ele atua quase como um repelente para certos insetos. Após ser aplicado nas plantas, parece haver uma atividade bem menor na área. Um inseticida à base de Neem já está sendo comercializado por uma empresa do centro-oeste dos Estados Unidos. E a W.R. Grace, uma grande fabricante americana, vai pedir à Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos que autorize o uso do Margozano nas plantações do país. Isso poderá ser uma alternativa para os inseticidas tóxicos, uma indústria calculada em 2 bilhões de dólares apenas nos Estados Unidos.
pacientes com a doença em estágio avançado. Quando as células cancerosas se formam no seio, o estrogênio pode provocar o seu crescimento. O tamoxifen bloqueia os receptores de estrogênio, impedindo que o tumor se espalhe. O Dr. Craig Jordan estuda o tamoxifen desde o final da década de 60. Ele sabe que o remédio salvou as vidas de mulheres com câncer da mama que corriam risco de desenvolver no outro seio. As mulheres que tomaram tamoxifen tiveram menos tumores secundários, houve uma redução de 40% do câncer do outro seio. Agora, Jordan e cientistas de todo o país estão tentando descobrir se o tamoxifen pode impedir que o câncer se desenvolva e querem saber se há outros benefícios à saúde. Descobrimos vários efeitos secundários que ele pode, por exemplo, ajudar a preservar os ossos e baixar o colesterol. São aspectos positivos da saúde feminina após a menopausa. O estudo do tamoxifen, conhecido como teste de prevenção do câncer da mama, é patrocinado pelo Instituto Nacional do Câncer. Participarão 16 mil mulheres em todo o país com 35 anos ou mais, com grande risco de contrair câncer da mama, que tenham tido doença na família, fizeram biópsia no passado ou foram diagnosticadas com câncer localizado na mama. Há anos, os cientistas estudam o tamoxifen e acham que o teste será vital para se entender todos os seus benefícios. CBI, Canal Brasileiro da Informação. Este programa teve o apoio cultural da Universidade Paulista, Unip Objetivo. Algumas comunidades já descobriram que nem tudo que já foi usado deve ir para o lixo. Latas, jornal velho, papelão, garrafas, plásticos e muitas outras coisas são recolhidas, separadas, reaproveitadas ou recicladas. 1/3 de tudo que vai para o lixo pode ser usado para criar empregos e uma variedade de produtos para venda. Coleta seletiva, reaproveitamento e reciclagem do lixo. Uma solução inteligente. A sua comunidade só tem a ganhar. CBI, Canal Brasileiro da Informação. Este programa tem o apoio cultural da IBF, Indústria Brasileira de Formulários. Venha a Galiza. Muda o ritmo da sua vida. Venha para longe do barulho, das aglomerações, longe da tensão. Descubra uma terra cheia de vida, onde a paisagem se funde com a sua gente. Acorde. Torne realidade o seu sonho. Há tantas coisas para ver, tantos caminhos para percorrer. A Galiza é o mais natural. Paços, pousadas, casas de lavoura. Outra luz, outra dimensão do tempo. Outra forma de viver. Palácios de história nova. Confortáveis hotéis que o convidam a conhecer o melhor da verde paisagem da Galiza. Natureza e paz à beira de qualquer rio. À beira do mar. No interior de uma floresta. Lugares para esquecer do mundo.